Nós já estamos aqui para falar de empreendedorismo feminino que está em crescimento visível no país todo, mas que enfrenta muitas dificuldades por parte das mulheres, né? E dificuldades para encontrar liderança, para conquistar. É à custa de muitas dificuldades, a começar pela desigualdade. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no SBT Meio Dia a Melissa Amaral, que entre tantos outros títulos é pesquisadora na área tanto do empreendedorismo da mulher como até do empoderamento. Inclusive, foi onde você se debruçou na sua dissertação de mestrado, né, Melissa? Boa tarde para você, obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. E sim, o empreendedorismo, a mulher empreendedora e o empoderamento da mulher foram o foco da minha dissertação, né? E estão sendo foco também do meu doutorado que eu estou fazendo agora. A gente sabe, né? É visível o crescimento, assim, o empoderamento da mulher diante de tantas áreas, especialmente do mercado de trabalho e, em especial, do empreendedorismo, né? Da hora que ela decide ser autônoma. Mas aí eu te pergunto, diante da tua pesquisa, ficou claro o que é invisível aos nossos olhos, né? O tamanho da desigualdade, o tamanho do esforço que a mulher tem que fazer para conseguir o que talvez para o homem seja mais tranquilo, mais básico de conquistar. Sim, o empreendedor ele já enfrenta, tanto o homem quanto a mulher, ele já enfrenta vários desafios, né? São desafios que são inerentes ao empreendedorismo. Mas a mulher, quando ela empreende, os desafios eles se multiplicam muito mais. Né? E são alguns desafios, desses desafios, nem ela mesma percebe. E na minha pesquisa deu para perceber que apenas conversando e indo a fundo que ela começa a se dar conta do tanto que ela teve que superar barreiras para conseguir ser uma empreendedora de sucesso. Quais seriam os mais claros para você durante esse trabalho? Os que ficaram mais claros para mim, e isso também para elas, é a dupla, tripla jornada que a mulher enfrenta, porque ela não basta ela ser uma empreendedora de sucesso, ela tem que cuidar da casa bem, mesmo que o homem hoje em dia já está ajudando bastante, já está ajudando não, né? Já está participando da vida doméstica, o que é um grande avanço. Mas ela ainda tem que cuidar da casa, ela é a dona da casa ainda, São né? Muitos papéis, né? Tem que ser mãe, ela continua sendo a mãe, ela continua tendo que estar sempre bonita, sempre bem arrumada. É uma cobrança que está em cima de nós mulheres sempre. E que o homem, claro, ele tem essa cobrança, mas muito menos, né? A cobrança dele é muito menor. Culturalmente, ele acaba se dedicando mais para a área que ele escolhe, sem ter que atribuir tantos outros papéis, sem colocar esse fardo nas suas costas, na verdade. E que aí... é o papel de ser pai, ele é pai, os homens são pais e exercem o papel de uma maneira brilhante, mas não é o papel principal da educação dos filhos, é o da mãe que tem que supervisionar uma tarefa na escola. Então a dupla jornada é muito forte, a maioria, todas elas sofrem isso, mesmo as que não têm filhos, as que não são casadas, mas daí a jornada é de você ter que ir numa academia, de você estar sempre bonita. A cobrança é grande, né? O outro obstáculo que é o próprio preconceito, e esse é mais velado. Antigamente era uma coisa aberta, todo mundo falava, a mulher não serve para trabalhar, tem que ser secretária, né, ou professora. E hoje em dia não, é o incentivo que a mulher trabalhe, que a mulher se desenvolva, que ela seja uma profissional de sucesso, mas ao mesmo tempo existe o teto de vidro, que é uma barreira invisível e que vem de fora, né, exógena, onde ela não consegue crescer nas organizações, tem dificuldade de crescer. E quando ela começa a bater nesse teto de vidro, não consegue quebrar esse teto de vidro, ela sai da empresa, muitas vezes, e vai empreender. É um empreendedorismo por necessidade. Para conseguir se realizar também, né? Exato. Mas às vezes ela não tem o perfil empreendedor, mas ela tem que empreender para conseguir sobreviver. É o caminho que ela encontra. E aí eu te pergunto, quando a gente fala dessas dificuldades que a mulher enfrenta para conseguir conquistar o que talvez o homem mais naturalmente consiga, muitas com certeza acabam se frustrando nesse caminho, desistindo do que conquistariam, apesar de um esforço maior. Qual que é o caminho para a gente dizer assim, olha, essas duas mulheres, elas trilharam a mesma jornada, essa conseguiu e essa não. Para que a gente dê um norte para quem está empreendendo e sabe que é difícil, mas que dá para chegar lá, né? Afinal, nós temos muitas mulheres como exemplo. Sim, sim, são muitas. Eu costumo dizer que algumas mulheres que têm o sucesso hoje, principalmente as mais velhas,
que enfrentaram muitas barreiras, elas não enxergam que não enxergam que as outras mulheres, por que as outras mulheres não conseguiram, né? E aí eu penso, se essas mulheres conseguiram, é porque elas são muito diferenciadas, as mais velhas que enfrentaram mais barreiras naquela época, né? E se não existissem as barreiras naquela época, quantas mulheres estariam naquela posição? Quantas grandes Luísa Trajano a gente teria? Quantas reitoras de universidade? Quantas executivas? Enfim. Mas o que diferencia, então, a mulher que tem sucesso hoje daquela que começou a percorrer o mesmo caminho, teve as mesmas oportunidades, mas não se sobressaiu, é a atitude dela. Porque muitas, elas fingem que não entenderam o assédio, que isso acontece muito. Não tem o enfrentamento. Elas enfrentam como se não tivesse acontecido, elas fingem que não vê o preconceito. Os homens não me querem nessa associação, ou não me querem nessa empresa, mas eu vou fingir que eu não entendi, com as características femininas, né? Que é a doçura, que é a maneira de você tratar os outros de uma maneira mais carinhosa, que a mulher tem essas características, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, homens e mulheres. Então, ela desse jeito, com as características femininas e com atitude, com o enfrentamento das barreiras, ela consegue se sobressair. E são essas as que obtêm sucesso. E a gente tem certeza que potencial todas nós temos. Né? Para conquistar. Quantas coisas a gente já conquistou, a gente sabe que o caminho ainda é longo, mas que bom saber, né, que tem gente também se debruçando como você na área de pesquisa para mostrar o que diferencia, né? Por que dá para chegar lá sim? E a gente espera que com o tempo essas barreiras diminuam, como já diminuíram ao longo dos anos, né, Melissa? Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela entrevista. E parabéns pela pesquisa. Obrigada.